Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre a Fórmula 1, que esperado o Grande Prêmio de Las Vegas, né? Porque a gente tem aí essa corrida que é o show de cafonice da atual gestão da Liberty Media. São 3 corridas nos Estados Unidos, 2 delas completamente perdidas no calendário, que a meu ver são o GP de Miami e o GP de Las Vegas, né? A ideia de tentar popularizar a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos, ela deveria ter sido feita de uma maneira muito mais inteligente, né? Miami é a pior corrida do ano em termos de propósito. Para mim é a corrida que é mais sem propósito, é mais assim, descartável. Las Vegas ainda tem um componente visual para ajudar, né? E é uma pista que ainda pode gerar boas corridas, mesmo com esse tipo de característica. E assim, o traçado de Las Vegas, quando eu paro para pensar, ele vai me incomodando cada vez menos, porque ele me lembra, mesmo que de uma maneira não tão efetiva, o velho Hockenheim. O Hockenheim era um dos meus circuitos favoritos, né? O atual eu acho uma porcaria. Tem gente que ainda gosta, mas eu acho ele bem medíocre, esse novo circuito que fizeram, né? E assim, ele é tão medíocre que tiveram que destruir o antigo, né? Porque se não destruísse o antigo, ninguém ia querer usar o novo. Você acha que alguém vai se importar com o novo Hockenheim? A ausência dessa pista no calendário não faz diferença alguma, né? A gente não contava os dias para ver as corridas no Hockenheim atual, né? E Las Vegas tem esse aspecto, né? De muitas retas, muitos pontos de aceleração máxima, carros andando com pouca asa. E assim, a questão que coloca Las Vegas como um circuito muito problemático é, como é feito quase que no inverno dos Estados Unidos, muito pro fim do ano e à noite, é muito frio. A corrida em Las Vegas, ela tem que ser à noite para tentar pegar o charme visual da cidade, que, olha, eu vou falar uma coisa polêmica, que é um pouco exagerado, porque Las Vegas, por mais que ela tenha prédios muito chamativos, muito bonitos, entende? Eles não são tão iluminados quanto as pessoas pensam. Muitos prédios, como por exemplo é o Caesars Palace, né? Uma parte da estrutura dele é concreto, então assim, ele não é tão iluminado assim. Então, assim, a maior parte da iluminação de Las Vegas é para dentro dos cassinos, não tanto do lado de fora. Tanto é que assim, eu não acho Las Vegas tão chamativo no componente visual, com exceção da esfera, porque a esfera chama atenção, dá pra fazer lá aquelas piadinhas, né, com aquele capacete gigante, dele olhando assim os pilotos, entende? Mas é o que chama mais atenção no aspecto visual, e não acho que era o propósito, mas a câmera, ela raramente vai estar focando a cidade, né? Só naquela apresentação. E depois, assim, ela vai focar tanto na pista e as onboards são tão focadas para o centro da pista que você não vê tanto da cidade, né? Então, o componente visual da pista de Las Vegas, ele não é tão bem aproveitado quanto eu imaginava, né? Tipo, eu não acho que é tão extraordinário assim. Eu acho que tá longe de ser a pista que mais chama atenção nesse tipo de aspecto visual. É uma opinião polêmica, mas vocês podem discordar. Mas a questão é uma pista que traz características distintas. A questão da temperatura baixa de ter 13 graus para a hora da classificação e da corrida traz muita dificuldade para aquecimento de pneus, muito pouca aderência na pista e com isso os pilotos vão ter que lutar contra isso. E ainda da sujeira do deserto, né? Las Vegas é feito no meio do deserto de Nevada e aí foi construída por lá, né? E aí vem toda a areia do deserto que o vento naturalmente joga para a pista. Então, os carros têm que limpar o traçado e aí a evolução da pista assim, é um negócio assustador com o passar do tempo, por isso que não pode acontecer o que aconteceu com o Pérez ano passado, né? Ele faz uma primeira tentativa que era muito boa, mas aí vai melhorando a pista, não vai para a pista na segunda tentativa que acontece, fica fora do Q3. Então assim, eu acho que assim, Las Vegas tem um componente interessante, a corrida pode ser legal porque tem bons pontos de ultrapassagem, é um circuito com muita aceleração, mas a questão que a gente coloca é onde cada equipe está no meio dessa confusão toda. A gente tem hoje um pelotão de 4 equipes na frente, né? Eu acho que são destacadas as melhores equipes: Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren. Pelo que está nas simulações de classificação, a diferença entre esses carros não está tão grande assim. Mas a questão é, como a pista evolui muito, né? E a gente está vendo classificações muito apertadas, e quando os carros colocam pneu macio e estão de tanque vazio, a diferença tende a ser menor. Esses carros têm que tomar cuidado para não serem eliminados precocemente nas classificações. Aconteceu nas últimas corridas, já teve Piastri caindo cedo, Hamilton, Pérez já teve ficado um pouquinho mais recorrente, né? Mas a questão é, a gente tem essa situação em que assim a classificação se torna muito importante. Até agora, quem domina o fim de semana é a Mercedes. E assim, talvez às vezes um aspecto que a gente possa ver como um problema para muitos carros possa virar qualidade, que são carros que aquecem demais os pneus. Eu me lembro que em 2018 a Mercedes estava tendo problemas com os pneus porque o carro deles aquecia demais o pneu. E aí tinha pistas que o pneu ia embora, entende? Se desgastava demais,
mas tinha pistas que como o asfalto desgastava muito pouco, entende? E aí a questão é que a pista era mais fria, demorava para pegar a aderência completa, aí eles tinham vantagem, como por exemplo aconteceu na França em Paul Ricard. Aquele asfalto foi benéfico para a Mercedes andar muito acima das demais. Então assim, o carro que esquenta mais os pneus pode ter vantagem. A Mercedes me parece um carro que está tendo isso, né? Eles colocam os pneus em temperatura mais rápido, mas ao mesmo tempo isso pode ser problemático em outras pistas. Eles podem gastar mais os pneus e serem obrigados a fazer estratégias alternativas. Mesmo que na Fórmula 1 atual os pneus sejam muito resistentes. Então assim, é uma prova que deve ter uma parada só. Inclusive ano passado, se não é o safety car naquele contato entre o Verstappen e o Russell, eu tinha certeza absoluta que o Sérgio Pérez, que parou na primeira volta, né, ele iria até o final da prova. Até porque o ritmo dele era ótimo, né, na volta 27, já 27 voltas naquele pneu. Não parecia estar caindo o suficiente para o Leclerc alcançá-lo. Então, assim, a bandeira amarela naquele momento foi ruim para as ambições dele de ganhar a corrida. Então, assim, essa pista desgasta pouco pneu e com isso a gente tem essa situação em que os pneus vão durar muito, mesmo que a gama seja mais macia. Mas aí pode também ter aquele negócio, alguém vai tentar usar o pneu macio. Ano passado o médio não funcionou tão bem e o pneu duro foi obviamente o pneu da corrida, mas pode ser que esse ano seja diferente. Houve mudanças que a Pirelli fez para tentar trazer algo diferente para as corridas. Então, a ver o que vai acontecer. Acho que é uma prova que tende a favorecer mais a Ferrari, que é o carro mais rápido de reta da Fórmula 1. Para mim, o favoritismo vai para a Ferrari, mas a Mercedes também é muito rápida de reta. Então, assim, a Mercedes também tem um carro muito forte para essas condições. Eu acho que a Ferrari tem uma vantagem porque eles têm que sacrificar menos equilíbrio nas curvas. Mas para mim, esses são os carros que tendem a ser os melhores. A McLaren, obviamente, ela tem que ficar de olho nela porque é um carro muito bom, é o melhor da Fórmula 1. E a Red Bull vai ter que lutar contra a baixa velocidade nas retas. Foi noticiado que a Red Bull levou uma asa errada para o circuito de Las Vegas. Assim, eu não acredito que eles cometeriam um erro tão amador, né? A ideia é você levar asas como a de Baku, a de Monza, porque assim, é uma pista com retas muito longas, você tem que aproveitar essas velocidades. E diferente do Azerbaijão, essa não é uma pista que você tem tanto apelo para algumas curvas de baixa velocidade porque elas são menos presentes. Existem muitas curvas que no final são feitas de pé embaixo, então é aquele negócio, é mais jogo você fazer acerto para as curvas de baixa velocidade, e aí no caso você pode usar até um aerofólio mais fino, por mais que aqueles mais grossos possam ajudar nas freadas. Então é curioso ver como as equipes vão tentar se ajustar, mas a Red Bull vem sofrendo. Foi o carro mais lento de reta nos treinos livres, isso pode se dever também a um mapa de potência menor, mas aí também estou falando da tampa do motor, né, que eles deveriam ter usado a outra porque ela é melhor. Vamos ver o que acontece, né? Não sei se a Red Bull vai ter tempo de mudar a tampa de motor, mas fato é que eles estão aí numa situação em que o carro está perdendo muito na reta, foram 8 décimos só na reta, e assim, nas curvas o carro está bem, mas nas retas é onde eles têm que se preocupar, e numa pista que você passa mais de 70% do tempo acelerando, você tem que ter boa velocidade de reta. E assim, velocidade reta não é só velocidade final, mas a mais fina, o mais efetiva e girando menos arrasto, você está ganhando velocidade por todo o percurso da reta. Então, vamos ver o que acontece aí, se a Red Bull realmente consegue se ajustar, tanto para esse treino livre aí no final do dia, e como para a classificação às 3 horas da manhã. Para mim, é uma prova que, assim, pelas impressões iniciais, ela tende a ser positiva para a McLaren no aspecto de estender a luta pelo título por mais uma corrida. Mas eu não fico acreditando muito que o Norris vai conseguir um super desempenho. Eu não acho que ele é o favorito à vitória, né? Ainda mais porque há um nível de desconfiança muito alto em cima do Lando Norris, porque as expectativas sobre ele, com o carro que ele tem entregado pouco. Então, vamos ver o que acontece aí nessa corrida. Mas acho que essa corrida está bem aberta. Para mim, os carros que se destacaram até agora são Mercedes e Ferrari. Mas ainda a gente tem um treino livre, a gente tem a classificação. Esse é um circuito, como eu disse, o tempo que a pista for evoluindo vai ser fundamental para que a gente veja ganhos de performance e a aderência da pista vá melhorando cada vez mais. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.